A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, meu amigo e amiga, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, meus amados amigos e irmãos, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para nós, essa é a palavra de Deus. Hoje é dia 22 de setembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus aos corações do povo de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a origem do bem. Tiago 1, 16 a 18. Eu vou estar lendo, vamos estar orando e glorificando a Deus e meditando para que nos dê a palavra. Amém? Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor coloque a palavra nos meus lábios, que entre nos corações dos ouvintes, dos irmãos e das irmãs, de todos quanto que ouvirem. Deus, que o Espírito Santo salva, Senhor, as vidas, liberta e abençoa, dando dons a cada um, manifestando o poder dos céus. Amém e glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, toda a honra, toda a glória seja dada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu diminua e que o Senhor apareça. A origem do bem, não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se engane um ao outro. A origem do bem, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, da luz em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Se alguém é bom, toda bondade provém de Deus. Não existe um homem bom, uma mulher boa, se não provém de Deus. Quando o irmão, quando a irmã é amável, é manso, é amoroso, carinhoso, ajudador, pronto para abençoar a todos quantos pediram chegar a ele. Esse é dom de Deus e provém lá do alto, é de Deus isso aí. Não é do homem, não é coisa natural. O natural do homem é que, no mínimo, ele não dê atenção à necessidade dos irmãos ou das pessoas. Mas aquilo é tudo bom, tudo vem de Deus. Não se engane. Quando você conhece um homem que fala, ele é generoso, ele ajuda os pobres, ele ajuda aqueles que estão necessitados, ele para ouvir aquele que está desviado da presença de Deus, aquele que está condenado, aquele que está enfermo. Este homem, esta mulher, ele chora, perde hora de sono por causa de uma vida, de uma família, por causa de uma igreja, por causa de uma nação.
Esse homem não é normal. Tudo isso que vem sobre ele provém dos altos céus, é dom de Deus. É Deus nas mãos, na vida deste homem. É Deus na vida desta mulher. Minha irmã, você é muito importante para Deus. Meu irmão, você é muito importante para Deus. Meu amigo, minha amiga, você é muito importante para Deus. Você não briga, você não peca, não pratica iniquidade. E tudo isso, não se engane, porque tudo isso, irmão, provém de Deus. Não se engane, meu irmão. O homem de si mesmo nada pode fazer. A mulher de si mesmo nada pode fazer. Tudo que nós podemos fazer é alimentar o nosso ego, é alimentar o nosso desejo. E qual é o desejo do homem? Qual é o desejo da carne? Qual é o desejo da mulher? É que seja feita a sua vontade, é que ser feliz, ser exaltado, ser respeitado ou respeitada, ainda que não respeite aos outros. Mas esse é o desejo do homem e da mulher, se ela está andando nesse mundo, com belos carros, aviões, sapatos altos, muitos relógios de ouros, dinheiro, cartões ilimitados na carteira. O desejo vindo da mulher no coração dela, do homem, é que todos que o olham exalte e respeite, ouça o que ela fala, o que ele fala, como uma ordem, como ordenança. Mas se esta mulher, este homem, tem tudo isso, tem poder, tem autoridade, tudo isso eles têm, amados e queridos irmãos e irmãs. Se ele volta-se para o simples, para o necessitado, se ele é igual a esse pequeno, ele para ouvir o conselho de um tão pequeno informação, que não tem dinheiro, nem tem posição, nem posse alguma. Se esse homem, essa mulher para ouvir esse irmão e essa irmã, esse jovem, esse idoso, isso não vem dele, não se engane. Isso é dom de Deus. É os dons de Deus que está sobre ele. Deus é o único que é dono do céu e da terra. Tudo que há no céu e na terra, debaixo da terra, nos mares, Deus é o dono. Ele não precisa da satisfação de nada para ninguém. Deus não é um homem para que tente dar satisfação ao homem. Ele não é democrático, ele não é ditador. Deus é teocrático, ele é Deus e antes dele não houve Deus nenhum e nem depois dele haverá outro Deus, entendeu? E tudo quanto você vê e possa imaginar provém de Deus e é o único que curva para ouvir o seu clamor, a sua súplica, para ouvir o teu arrependimento pelo seu pecado e não te mata. Se é um país que tem pena de morte, você matou 2, 3 pessoas, a sentença é morte assim que te pegar. E Deus que é criador daqueles que dá sentença, daqueles que executa a sentença, é criador daqueles que você o tirou
e é criador de você também. Conhecedor de tudo e de todos. Aonde você se esconde, ele sabe onde você está. Você acha que se Deus quisesse te fulminar, você estaria escondido de Deus? Se você continua foragido da justiça, é porque Deus está te guardando para que você se arrependa. Você já pedindo ao Senhor ouvido de estar atento a você, quando você confessa os seus pecados a Ele. O que adianta você confessar os seus pecados para mim? Eu só posso dizer que você errou. Eu posso orar por você. Eu posso te ajudar com palavras. Mas o único que pode perdoar você pelos seus atos é o Pai. Não quer dizer que estando perdoado, você não tem que pagar aqui na carne, no mundo, o preço que a lei determinar. Porém, para Deus, você está perdoado. Você estuprou, você matou, você violentou. Você pode ser condenado à morte na carne. Mas se você, antes de ser apanhado pelo ser humano para ser executado, se você prostrar-se com a boca no pó, esse Deus que criou o céu e a terra e a ti também, esse Deus que está triste porque você matou o homem, a mulher ou a família que Ele criou para servir de adoração a Ele, para adorar, Ele vai estar com os ouvidos atentos do seu clamor, o seu arrependimento, no seu pedido de misericórdia. E você acaba de ser perdoado e ter o caminho direto para a glória. Ainda que você morra aqui, estará na eternidade com Ele. Nenhum homem, não se engane, meus amados. Ninguém é bom se não for a Deus. Bom é Deus que nos criou e nos ajuda para permanecermos fiel a Ele. 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda boa dádiva, meu irmão e minha irmã, que você o faz, que eu faça, toda boa dádiva, todo dom perfeito que você recebeu o dom da profecia, o dom da revelação, o dom de visão, o dom das línguas dos anjos, o dom da cura, o dom do amor, o dom da obediência, aleluia, o dom de maravilhas, dom de milagres. Todo dom perfeito, eles são lá do alto, provém de Deus. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão? Eu hoje, 22 de setembro, eu não estarei sendo mais rude, não estarei sendo direto, mas eu estarei a partir de hoje o mesmo pastor, o mesmo homem, o mesmo amigo. Só que Deus em Cristo Jesus tem me incomodado nos sonhos, nas visões, para que eu não a confie no ser humano. E Deus falando, quem sou eu para falar Deus?
Mas esse irmão, essa irmã, Deus determinou. Sede santo como eu sou santo. Ame o meu irmão, ame o meu semelhante. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu tive meditando. Todo dom perfeito vem lá do alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Veja bem, eu amo a Deus mais do que a minha própria vida. Mas eu sei que Deus, pela tua infinita misericórdia, não tem prazer na minha morte. Não quer o meu mal. Eu amo Ele sobre todas as coisas, sobre o fôlego de vida, sobre o pão que eu como, sobre a minha família, sobre o meu salário, sobre a saúde. Eu amo a Deus sobre tudo. Mas esse Deus não vai pegar uma fraqueza minha ou um excesso de amor meu para transformar em uma contenda ou em alguma coisa semelhante para que eu morra. E Deus, o meu Deus, conhece o coração do ser humano. Enquanto está bom para mim, eu a amo. Quando não faz bem para mim, eu posso desprezá-lo. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu preciso que a misericórdia do Senhor, que a graça do Espírito Santo permaneça em mim e em você. Todo dom, toda boa dádiva, todo cuidado, todo dom perfeito provém lá do alto. E toda sustentação para mim e para a tua vida provém do alto. Por isso, meus queridos e amados irmãos, a partir daqui, pastor Antônio vai ser mais contido de expressar, de falar e preparado para ouvir, como disse o Senhor. Preparado para ouvir, cuidadoso para responder, amando com muito cuidado para não ser encontrado em alguma encruzilhada. Porque o amor a todos é superior. O amor é superior à dor, é superior à angústia. O amor é superior ao final. O amor é superior à felicidade. O amor é superior à vida que nós vivemos aqui. Por amar, Jesus Cristo morreu por nós. O amor para com o ser humano levou a Jesus Cristo num patamar que os curiosos, os religiosos da época, os sectários de hoje, tem Jesus Cristo como que ele foi amante de uma daquelas mulheres. Tudo isso era o amor do Pai, que estava no coração do Filho. Eu tenho sofrido muito dentro da igreja por amar os meus irmãos, os meus pastores, as minhas irmãs, por ouvir, por dar o meu ponto de vista, minha opinião, por falar. Mas a partir de hoje, o pastor Antônio, na versão do Pai, estou indo preparado para ouvir, tardio para falar, pronto
para responder as perguntas, pronto para ajudar aquele que precisar, aquela que precisar. Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Se eu recebi os dons, glorificado seja o nome do Senhor, porque provém dos céus. E a partir de aqui, o pastor Antônio vai estar voltado-se para Deus em oração, porque eu não sei quantos tempos viverei aqui na terra. Mas antes que Deus manifeste o seu poder, a sua glória na minha vida, levantar o paralítico, está morto, da vista aos cegos, o pastor Antônio não passará desta vida. Antes que Deus salve a minha família e que eu entreguei nas mãos dele, o pastor Antônio não passa desta vida. Eu continuo amando meus irmãos e as minhas irmãs, a famílias, parentes, irmãos e irmãs, sobrinhos, cunhados e cunhadas, pastores e obreiros, irmãs de igreja, vizinhos. Continuo amando de toda a alma, de todo o meu coração. Mas a partir daqui, o privilégio que provém de Deus, o Pai, para que eu seja encontrado pelo Senhor, aleluia, sem mancha, sem mácula, que não deixe que ninguém tenha liberdade de fazer ou levantar para fazer algo contra mim, por proveito de uma palavra. Pode levantar e me fazer como fizeram com Pedro, com Paulo e com o próprio Jesus, sem dever. E aí eu glorificarei o nome do Senhor. Mas todos os dons celestes descendem do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança de Deus. Não pode vir, ouvir ou ter variação de mudança. Ele é santo, ele é poderoso, ele é amável, ele é doce, é corajoso, é misericordioso, é perdoador, está pronto, com os ouvidos atentos às orações. Veja bem, não disse que ele está com a boca no trombone falando, ele está pronto para ouvir a sua, a minha e as nossas orações. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu estou meditando na palavra de Deus, aleluia. Eu sei que Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem uma placa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Os dons celestes, os dons de maravilha, dons de milagre, todos os dons perfeitos vêm lá do alto, vêm das mãos do Pai, do Criador, Deus de luz, Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável, Deus não muda. Ele disse no começo: sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo como eu sou santo. Deus não desviou a sua maneira de ser,
aquilo que no início era pecado, proferido das bocas do Senhor, continuou e continuará sendo pecado até o dia do juízo final. Porque nos céus, na eternidade, não entra pecado. O pecador tem que ser remido aqui na terra. O pecador tem que se converter, tem que confessar os seus pecados que Deus já sabe de todos. Tem que se arrepender. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Não adianta eu falar, eu pequei, eu me arrependi. Tem que ser sincero. Eu não me arrependi, né? Porque então você não é perdoado. E não sendo perdoado, não pode entrar no jardim. Veja bem, é difícil compreender a vida de santidade de Deus com a permissão da vida de Deus para conosco. Veja bem que Adão e Eva, eles pecaram. O pecado que leva a humanidade à morte veio por causa deles. Deus perdoou, porque Deus não o matou. Ali ele sacrificou um cordeiro, tirou a pele e fez vestes para eles. Mas tem uma coisa, eles vão viver e vão morrer. Eles eram criados no jardim do Éden. Depois do pecado não pode mais ficar. Eu sou crente, eu sou um pastor, você é um crente, é um pastor, você é uma crente, é uma missionária, é uma pastora, um evangelista. Você fala em língua, você ora pelas pessoas, entrega mensagem, faz tudo. Cresce a igreja. Lembra que Eva encheu a terra. Porém, ela foi tirada do jardim do Éden. Ela vai, no dia do juízo final, ela vai ser julgada para voltar ao lugar da santidade. Ela não ficou ali. Então, meus irmãos, se nós quisermos permanecer na presença do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não tenha juízo mal. Todos os dons, todas as dádivas e todo o dom perfeito são lá do alto. Dádiva de Deus não é juízo. Dádiva de Deus não é vaidade. Dádiva de Deus não é suposição. Dádiva de Deus é humildade. Reconhecimentos que nós, se somos salvos pela misericórdia dele, se vamos morar na eternidade pela bondade dele. Toda dádiva, todos os dons celestes provém do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode, veja bem, é que não pode, Deus determinou, não pode ter variação ou sombra de mudança. Porventura Deus mudou da maneira que ele falou? Não. Deus é imutável. Meu irmão, se você, se eu, se nós estamos vivendo uma vida de politicagem, de fofoca, de prostituição, de adultério, certo? De engano, de mentira, vamos fazer um negócio. Vamos buscar os dons dos altos, descendo do Pai das luzes. Ele vai perdoar os seus pecados, os meus pecados. Se nós tão somente confessarmos, aleluia, tão somente confessarmos
A misericórdia dele é grande para nos salvar. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu vos preciso dizer que Deus é misericordioso, mas Ele vai levar aqueles que renunciam a si mesmo. Então, cuidado. Tem muitas pessoas dentro da igreja que pedem uma oração, quer conversar, quer desabafar, mas que põe dúvida na liberdade que recebe. Por isso Deus tem falado comigo. E quando Deus põe no meu coração, eu obedeço à vontade dele. Continuo sendo o mesmo irmão, o mesmo pastor, o mesmo Antônio. Você pode me ligar, pode pedir oração, pode conversar, falar a sua necessidade. Agora, eu não posso te dar liberdade, porque Deus diz que no seu coração tem dúvida na liberdade. E por isso, ai de mim, se eu sou caminho de um escândalo, ou se você está passando para frente a liberdade que eu acho que tinha em você. A partir de hoje, o pastor Antônio é bem mais direto. Jesus está preparando a igreja. E você vai subir, meu irmão e minha irmã. Versículo 18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o querer de Deus, ele nos gerou. Está entendendo? Ele nos gerou segundo o seu querer. Nos gerou pela palavra da verdade. Não fui eu. Não foi no meu querer. Não é por isso que eu aceitei Jesus. É porque ele, pelo segundo querer dele, ele me gerou, eu sendo um homem já velho, corrupto, pecador como todos os homens, eu sendo pior. Ele me gerou pela sua palavra da verdade, segundo o querer dele. Então a vida que eu tenho, meu irmão, a vida que eu vivo, a maneira que eu falo, a maneira que eu penso, a maneira que eu oro, a maneira que eu ajudo o meu irmão e a minha irmã, a maneira de eu perco o sono, eu perco a hora de sono, ou seja, eu estou ganhando em liberdade com o Pai, quando Ele está me revelando a vida do irmão, da vida da irmã, porque Deus conhece o seu coração. Ele tem um plano para com você, Ele te ama, Ele está preparando você para ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Oxalá, meus irmãos, se aparecesse vários Daniéis, Josués, Mesaque, Sadraque, Abednego, quantos Elias, quantos Eliseu precisaria na terra hoje para levar a palavra, para curar os enfermos. Quanto João Batista se levantasse hoje, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Será que eu estou fazendo a vontade dele? Será que eu estou obedecendo? Se ele me gerou segundo a vontade dele, pela palavra da verdade, será que eu, pastor Antônio, tenho feito a vontade dele? Eu tenho chegado até você, na igreja, ao pastor, ou membro, ou até o pecador, para dizer o valor que você tem para com Deus, a necessidade que Deus tem que você se levante, aleluia. Será, meu amado, será, minha amada, você é um presbítero, você é um pastor, você se diz um profeta ou uma profeta,
um evangelista, uma missionária. Você se diz um líder. Deus tem te chamado você e tem apresentado para você as ovelhas que você lidera, ou você tem traçado no seu leito, na sua cama ou na sua mesa de escritório a maneira como fazer o povo acreditar. Eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, que anos atrás eu estava começando a pastorear, eu era novo, e um casal tentou ensinar a mim e a minha esposa como pastorear. Quando nós vemos que a igreja não está tendo um problema, então que nós saímos do púlpito, vamos na frente da igreja, do púlpito, pedir perdão para a igreja, se nós estamos sendo pesados. É uma maneira de nós chamar, fazer a igreja chorar, se sentir nós somos humildes. A igreja vai dizer, eles são humildes, vai abraçar. Mas eu, orando a Deus, eu nunca tive essa coragem de fazer, preparar para descer com a minha esposa, para pedir perdão para a igreja, para persuadir a igreja. Porque foi Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então a verdade permanecerá. Deus, Ele ama a mim e a você. Por que Ele nos gerou pela palavra da verdade? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Deus nos chamou, Ele chamou a igreja, segundo o querer dEle. Ele nos gerou com a palavra da verdade, para que nós fôssemos como que a primícia das suas criaturas. Nós, a igreja, fomos gerados pelo querer de Deus, está entendendo? Para que fôssemos como as primícias das suas criaturas, de toda criatura de Deus na terra, que nós sejamos a primícia dessas criaturas. Por isso nós fomos gerados segundo a vontade e pela palavra de Deus, para que nós fôssemos como que a primícia das criaturas. Então eu preciso olhar para meu irmão e para minha irmã e dizer, você é uma mulher de Deus. A minha vida pertence a você, a sua vida pertence a mim. Ô irmão, você é um homem de Deus. Eu devo a ti a minha vida na terra, porque Deus manda chamar um, orar pelo outro. Nas minhas fraquezas, o meu irmão e a minha irmã oram por mim. E eu, com as minhas fraquezas, oro por você. Meu irmão, você sabe que os dons perfeitos provêm de Deus, lá do céu, do Pai das luzes. Eu me peço perdão, eu peço que os irmãos e as irmãs entendam a dificuldade de um homem, de um pastor, que se coloca a vida na presença do Senhor, pelo amor desta palavra, pelo amor de Deus. Permaneça, isso é a origem do bem, permaneça orando por mim, pela minha família, orando pela igreja, e eu me comprometo de orar por todos vocês. Eu vos amo, confio em vocês, mas confio muito mais em Deus. E Deus é Deus. Tem coisa que nós fazemos que Deus diz assim, não precisa isso. Tem coisa que nós temos, a pessoa tem que olhar para mim e confiar na minha pessoa. Eu não posso dar abertura para que você, por intermédio da abertura, você tenha condições
coragem de conversar e falar comigo. Você tem de confiar na pessoa. E o Espírito Santo de Deus habita em você, é o mesmo que habita em mim. Se você pedir a Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar com você na noite e você vai falar. Deus vai te mostrar o que deve ser feito. Meus amados irmãos, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Ore por esta nação, ore pelo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juízes. Ore pelos ladrões, salteadores, drogados, passadores de drogas, líderes de facções, para que sejam salvos. Ore pelo adulto, pela prostituta, pelo afeminado, pelo ladrão, pelo salteador, estuprador, macumbeiro, andarilho. Vamos orar por todos eles. Ore pela nação de Israel, pela Rússia, que estão em guerra com a Ucrânia. Ore para o país, pelo ex-presidente, pelo o atual. Ore pelos pastores presidentes das igrejas. Ore pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo líder do jovem, adolescente, das irmãs do Centro de Oração. Ore por essa cidade, ore por essa nação, ore pelas famílias, pelos nossos vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Ore pela minha família, pelos meus irmãos, as minhas irmãs, os meus cunhados, as minhas cunhadas. Ore pela minha família, entregue a minha vida nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus faça segundo a vontade dEle. E eu estarei orando, e aonde estiver uma pessoa enfermo, se crê, não importa o tamanho da enfermidade, não importa se a medicina já desenganou, se você crê em Cristo Jesus, será curado. No final dessa oração, estarei ordenando e declarando a cura. Pode ser paralisia, cegueira, se tiver morto alguém e você crê e pedir, Deus vai visitar e vai restaurar. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a Tua palavra, Pai, que foi lhe pregada. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca essa palavra no coração do irmão e da irmã, do jovem, da criança, do pastor, do obreiro, dos meus vizinhos. Coloca no coração, Senhor, do presidente, de governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juízes. Coloca a palavra no coração deste homem, dessa mulher que não conhece a Deus. Pai, salva o macumbeiro, salva o adulto, o afeminado, a lésbica, salva o ladrão, o homossexual, o estuprador, o drogado, o passador de droga, macumbeiro. Salva o macumbeiro para que eles sejam servos do Senhor. Pai querido, cura as enfermidades. Quantos paralíticos, meu Pai. Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Salva, Senhor, restaura a vida desse homem que anda em cadeira de roda. Senhor, esse que está na bengala, devolva as vistas deste homem, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que para o Senhor nada é impossível. Senhor, aquele canceroso que está desenganado pela medicina, Senhor, Deus, cura, Senhor, liberta desse câncer para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus é aquela pessoa que está com hemodiálise. Ó Deus querido, restaura, coloca um rim novo para essa pessoa, Pai. Liberta aquele que está com diabetes, Pai. Troca o sangue, Senhor. Cura de toda enfermidade agora. Ó Deus, o colesterol, toda enfermidade, Senhor. Ó Deus querido, que tenha sido enganado pela medicina, todo mal, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, converte a cada coração, que o Espírito Santo fala nos corações, e aonde estiver um enfermo, um cego, um paralítico, um manco, um coxo, ainda que esteja morto, e crê aquele que está pedindo crer, eu ordeno a cura, a libertação, a restauração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
que o espírito de vida volte a essa pessoa, que as vistas sejam devolvidas, que as suas pernas, os seus corpos estejam restaurados. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é para a glória do nome do Senhor. Deus querido, eu te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa a minha família, abençoa a igreja e me guarde debaixo de tuas mãos poderosas. Amém. E a paz do Senhor.